Oi, eu sou Gabriel e para todas as meninas que me assistem, hoje estou aqui em Cuba, cujo nome oficial é República de Cuba. É uma ilha localizada no Mar do Caribe. O país exercia um papel geopolítico crucial no século XX, pois era o único estado socialista geograficamente mais próximo dos Estados Unidos. Era habitada por índios, tainos e saibones, como a maioria das ilhas do Caribe. Após a chegada dos espanhóis, devido às doenças e guerras, a população indígena praticamente desapareceu. Dessa maneira, os espanhóis importaram africanos escravizados para trabalharem nos engenhos de açúcar e nas plantações de tabaco. Os dois grandes produtos da ilha, além disso, eram um importante porto de redistribuição de negros escravizados e parada para os galeões espanhóis que atravessavam o Atlântico. Por isso, Cuba era considerada a pérola do Caribe, a joia da coroa, e foi uma das mais prósperas colônias do Império Espanhol. Sua economia era tão próspera que Cuba inaugurou a primeira linha ferroviária em 1837, 3 anos antes da Espanha. Oi, eu sou a Scarlett. Ao contrário das colônias espanholas na América do Sul e Central, Cuba só se tornaria independente no final do século XIX. O processo de Cuba também contaria com forte influência dos Estados Unidos através das armas, da política e do dinheiro. A Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, Che Guevara, Camilo, Cienfuegos, entre outros, incendiaram o mundo em plena Guerra Fria. Um grupo de cubanos que se opunha ao governo do ditador Fulgênio Batista consegue derrubá-lo e tomar o poder em 1959. Os Estados Unidos armaram descendentes e tentam invadir a Ilha Bela pela Baía dos Porcos, mas são derrotados. O país conseguiu erradicar o analfabetismo e tornou a saúde um bem universal. No entanto, perseguiu seus opositores, censurou jornais e proibiu que seus habitantes deixassem a ilha. Mas hoje vamos contar a história de Che Guevara. Ernesto Rafael Guevara de La Sena, mais conhecido como Che Guevara, foi um famoso revolucionário socialista do século XX, argentino. Nasceu na cidade de Rosário em 14 de junho de 1928. Faleceu em 9 de outubro de 1967, na aldeia de Largueira, Bolívia. Nasceu numa família de boas condições sociais desde a infância. Sofreu com a asma e, por recomendações médicas, sua família mudou-se para uma região de campo, próxima à cidade de Córdoba, região central da Argentina, que possuía o ar de melhor qualidade. Desde a adolescência, foi incentivado pelos pais a ler livros da biblioteca particular da família. Foi nessa fase que entrou em contato com a literatura socialista Marx, Engels e Lenin. Como o negócio da família estava indo mal, resolveu trabalhar ainda com 14 anos de idade, sem largar os estudos. Conseguiu um emprego numa câmara próxima à cidade de Córdoba. Em 1946, a família resolveu mudar para a cidade de Bogotá, Colômbia, e Che Guevara começou a cursar medicina na universidade.
Nessa mesma época, conseguiu um trabalho numa tipografia. Fazia também trabalho voluntário numa instituição de pesquisas sexuais. Com o final da Segunda Guerra Mundial, começaram os movimentos estudantis de protesto contra o governo populista argentino de Domingo Perón. Guevara participou destes protestos. Em 1951, na companhia do amigo Alberto Granado, deu início a uma viagem de motocicleta para conhecer a situação política, social e econômica da América Latina. Visitou várias regiões carentes, como por exemplo minas de cobre, povoados indígenas e leprosários. Ficou impressionado com a miséria e as péssimas condições de vida das camadas mais pobres da sociedade. No ano de 1953, formou-se médico e retornou para a Argentina, porém passou a dedicar-se ao mundo da política. Neste mesmo ano, fez uma nova viagem pela Bolívia, Peru, Panamá, Colômbia, Equador, Costa Rica, El Salvador e Guatemala. Após a viagem, conheceu Hilda Gatea e com ela teve a primeira filha, Hilde. Se Che Guevara fosse uma marca, estaria entre as mais valiosas do mundo até hoje. Tantas décadas depois da Revolução Cubana. A imagem dele continua em todo lugar, tatuagens, camisas, como um guerrilheiro latino-americano. Se transformou em Che Guevara, a lenda. Mas antes vamos falar um pouco de onde essa lenda começou. A Sierra Maestra, quartel-general dos rebeldes cubanos, em 1958. Lá, Fidel, Che e outros líderes resistiram a todo tipo de ataque. E foi de onde Che Guevara saiu para comandar uma batalha cujo resultado mudaria a história de Cuba e marcaria a da humanidade. O tenente boliviano Mário Terán empunhou seu fuzil semiautomático. Tinha diante de si o guerrilheiro Ernesto Guevara de La Sena, que havia sido capturado no dia anterior e agora esperava pela morte numa escola de La Higuera, sudeste da Bolívia. Terán tinha fama de durão, mas não conseguiu puxar o gatilho. Ficou paralisado ao ver o homem esquálido, o cabelo grudado, as roupas em trapos e os pés cobertos de lama seca. Estava ferido, mas mesmo assim ele intimidava. Achei que ele se lançaria sobre mim, disse ele. E quando me olhou fixamente, eu fiquei tonto. Depois, Che Guevara olhou nos teus olhos e o encorajou. Fique calmo e aponte bem essa arma. Você vai matar um homem. Terán fechou os olhos e lançou a primeira rajada. Ernesto caiu com as pernas destroçadas, jorrando sangue. Terán disparou outra levada de balas. Uma delas perfurou o coração, fazendo-o parar aos 39 anos. Era 9 de outubro de 1967, data do nascimento da divindade Che Guevara, uma figura lapidada pelo próprio Ernesto. Oi, eu sou o Christian. Ele nasceu como mais um garoto de classe média. Os pais descendiam de nobres europeus e latifundiários argentinos, mas não herdaram muito
mais que os sobrenomes. Quando Célia de Lacerna deu à luz a seu primogênito em Rosário. Em 1928, seu marido, Ernesto Guevara Liche, investia numa plantação de erva mate na província vizinha de Misiones. Liche era um empresário mambembe. Uma hora plantava mate, outra hora construía iates e aos poucos foi torrando as posses da família. Para complicar, o filho tinha saúde precária. A asma furiosa de Ernestito determinou grande parte de nossa vida. A cada dia ficávamos mais à mercê dessa maldita doença, disse Liche em 1967. O garoto passava dias na cama, sem poder ir à escola, e acabou aprendendo a ler com a sua mãe. Nos anos 1940, os negócios da família iam mal, e os Guevara foram tentar a vida na cidade de Córdoba. Lá, as garotas se encantavam com um bonitão tímido de ombros largos que sabia francês, jogava rugby para superar a asma e se fantasiava de Gandhi no carnaval. Ernesto era um galã diferente. Enquanto os amigos caprichavam na roupinha engomada, ele andava de blusa larga e capa de chuva, declamando poesia e orgulhoso de não tomar banho, o que lhe valeu o apelido de Cancho Porco. Mas, vai entender, era dele que as meninas gostavam mais. Todas nós estávamos apaixonadas por Ernesto, diziam as meninas. Depois, Miriam Urrutia, colega dele naqueles tempos. Oi, eu sou Óleo. Mas quem inaugurou oficialmente o rapaz na época, com uns 14, uns 15 anos, não foi nenhuma delas, e sim a empregada de um amigo, conhecida como Lã Negra Cabeira. No dia da primeira vez, os amigos espreitaram pelo buraco da fechadura e viram que Ernesto interrompia o ato tempos em tempos. Para aliviar o ataque de asma, um espetáculo que virou motivo de piada para a turma, mas não para a senhorita Cabeira, que continuou encontrando o Ernesto por anos no curso de medicina. Em Buenos Aires, ele chamou a atenção dos colegas por outro motivo: a falta de ativismo político. O país vivia em um golpe militar atrás do outro. Mas Ernesto se recusava a protestar nas ruas. Apesar da curiosidade pelo socialismo, ele até então não demonstrava qualquer inclinação por se afiliar à esquerda, diz o jornalista americano John Lee Anderson, autor do livro de Che Guevara, uma biografia. O que fascinava o mesmo rapaz eram os livros e as viagens. Lia de tudo, de Frank John Huxley, filosofia grega e indiana, resumindo as ideias em seu dicionário filosófico, e gostava de enfiar o pé na estrada antes de terminar a faculdade. Aclopou um motor numa bicicleta e rodou pelo país. Assim, Ernesto cresceu na Argentina como um cara qualquer,
Che ainda estava adormecido lá dentro e só começaria a acordar quando ele saiu de moto pela América do Sul com o amigo Alberto Granado. Nessas andanças pediu comida e abrigo em beira de estrada, atravessou o rio Amazonas de balsa e estreou como médico numa colônia de leprosos, no Peru. Enquanto isso, afirmava suas leituras de Karl Marx e de filósofos socialistas como peruano José Marguete e polonesa Rosa Luxemburgo. E à medida que se distanciava da Argentina branca e metropolitana, descobria a outra cara do continente. Quando fizemos a viagem, tudo que tínhamos lido se multiplicou por 100. Recordaria Granado anos depois. Uma coisa é ler sobre a miséria e a perseguição política, outra é ver um casal passando fome e frio. Granado voltou à vida de médico, mas Ernesto seguiu sua jornada rumo à América Central. A essa altura já se dizia discípulo de Santo, como chamava Marx, e queria viver na Guatemala, onde o presidente Jacob Arbenz iniciava uma reforma agrária. Quando chegou lá com 25 anos e 3 euros no bolso, ele conheceu a pessoa que mudaria sua vida, a peruana Hilda Candeia, líder exilada da Aliança Popular Revolucionária Americana. Hilda se apaixonou por ele, mas nunca foi correspondido à altura, como o próprio Che confessou anos depois a um amigo russo. Os dois só se casaram em 1955, porque ela engravidou. A relação entre os dois tinha um caráter mais fraterno e ideológico que romântico ou erótico, diz o cientista político mexicano José Castaneda, autor da biografia Che Guevara. O mais importante, porém, é que Hilda o apresentou a Nico Lopes e outros exilados cubanos que tinham atacado o quartel de Moncada, em Cuba, na esperança de deflagrar uma rebelião contra o ditador Fulgêncio Batista. Foram eles que o apelidaram de Che, tirando sarro da coisa de os argentinos chamarem os outros de Che, como os gaúchos fazem. Os cubanos lhe contaram sobre as proezas do irmão Fidel e Raul Castro, líderes do movimento, preso após o assalto. Pela primeira vez, Ernesto se identificava abertamente com uma causa política. Diz John. Boa ou má, ele tinha escolhido a Revolução Esquerdista da Guatemala. Os Estados Unidos não estavam dispostos a tolerar um regime socialista em seu quintal. Assim, quando Arbenz expropriou os latifúndios da empresa americana United-Fruit Company, a resposta da CIA não tardou. Pilotos mercenários bombardearam a capital para forçar a renúncia do presidente. Ernesto ficou excitado sob o fogo. Ele disse: me senti envergonhado por me divertir como um macaco, confessou a sua mãe numa carta, dizendo que Arbenz era corajoso e morreria defendendo o país. E aí veio a mudança. Até então, um espectador anônimo, Ernesto resolveu partir para a ação ao ver a inércia do governo. Pegou lápis e papel e começou a traçar um sistema defensivo com batalhões de operários. Diz o jornalista argentino Hugo Gambani, na biografia El Che Guevara, ele acreditava que a revolução só sobreviveria se armasse o povo. E saiu por bares e alojamentos estudantis, chamando as pessoas a pegar em armas.
Che então se juntou a uma milícia armada da Juventude Comunista, esperando chegar à frente de batalha. Depois foi trabalhar em um hospital, onde mais uma vez se ofereceu para combater. Resultado: ficou conhecido como Vermelho. Acabou expulso do emprego e precisou viver escondido na casa de conhecidos. Sua vida corria perigo. O diplomata argentino Nicásio Chances advertiu que parasse de defender a luta armada, pois estava na mira de agentes americanos, diz Gambini. Além do mais, Arbés tinha renunciado e não havia mais nada a fazer. Essa frustração marcou Ernesto. Oi, eu sou o Christian. Ele nasceu como mais um garoto de classe média. Os pais descendiam de nobres europeus e latifundiários argentinos, mas não herdaram muito mais que os sobrenomes. Quando Célia de La Serna deu à luz a seu primogênito em Rosário. Em 1928, seu marido, Ernesto Guevara Liche, investia numa plantação de erva mate na província vizinha de Misiones. Liche era um empresário mambembe. Uma hora plantava mate, outra hora construía iates e aos poucos foi torrando as posses da família. Para complicar, o filho tinha saúde precária. A asma furiosa de Ernestito determinou grande parte de nossa vida. A cada dia ficávamos mais à mercê dessa maldita doença, disse Liche em 1967. O garoto passava dias na cama, sem poder ir à escola, e acabou aprendendo a ler com a sua mãe. Nos anos 1940, os negócios da família iam mal, e os Guevara foram tentar a vida na cidade de Córdoba. Lá, as garotas se encantavam com um bonitão tímido de ombros largos que sabia francês, jogava rugby para superar a asma e se fantasiava de Gandhi no carnaval. Ernesto era um galã diferente. Enquanto os amigos caprichavam na roupinha engomada, ele andava de blusa larga e capa de chuva, declamando poesia e orgulhoso de não tomar banho, o que lhe valeu o apelido de Cancho Porco. Mas, vai entender, era dele que as meninas gostavam mais. Todas nós estávamos apaixonadas por Ernesto, diziam as meninas. Depois, Miriam Urrutia, colega dele naqueles tempos. Por uns anos, ele deu fim à sua busca filosófica. Declarou que os Estados Unidos eram inimigos da humanidade e se transformou no jovem mais dogmático e doutrinário, afirma John. Isso lhe deu forças para se converter em Che, deixando para trás o Ernesto Guevara. A embaixada argentina
ofereceu repatriá-lo, mas ainda não era hora de voltar para casa. Sua bússola apontava para o México, o santuário dos elixados políticos da América Latina. Lá, ele conheceria Fidel Castro e descobriram o caminho rumo à glória e à morte. Em 1954, conheceu no México Raul Castro e logo depois o irmão Fidel Castro. Entrou para o grupo revolucionário de Castro, que se instalou na região de Sierra Maestra em 1957. Pretendiam derrubar o governo de Fulgêncio Batista, que era apoiado pelos Estados Unidos, e implantar o socialismo na ilha. Após a vitória dos revolucionários em 1959 e a implantação do socialismo em Cuba, Che Guevara tornou-se membro do governo cubano de Fidel Castro, exercendo as funções de embaixador, presidente do Banco Nacional e ministro da Indústria. Em 1961, Che visitou o Brasil e foi condecorado pelo então presidente Jânio Quadros com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Che Guevara acreditava que a revolução socialista contra o imperialismo comandado pelos Estados Unidos deveria ser levado para outros países. Lutou no Congo, África, e depois foi para Bolívia, onde estabeleceu uma base guerrilheira. Pretendia unificar os países da América Latina sob a bandeira do socialismo e invadir a Argentina. Com pouco conhecimento dos territórios e sem apoio dos camponeses e do Partido Comunista Boliviano, sua luta tornou-se difícil. Foi capturado pelos soldados bolivianos na selva de La Higuera, Bolívia, em 8 de outubro de 1967. No dia seguinte, foi executado. O encontro aconteceu no apartamento da cubana Maria Antonieta González, uma espécie de quartel-general dos revolucionários. Depois de 22 meses preso em Cuba, Fidel acabará de chegar à capital mexicana para reorganizar seu grupo guerrilheiro, o movimento de 26 de julho de 1956, data do assalto ao Mocanda, e arrecada fundos para comprar armas com outros cubanos que queriam derrubar Batista. Quando convidou o exército argentino a participar da expedição, ele topou na hora. Seria o médico da tropa? Na verdade, a decisão final não foi tomada naquela noite. Em cartas à família, ele ainda expressava o seu desejo de continuar viajando e, quem sabe, estudar em Paris. Mas tudo ficou isso para trás. Antes o novo projeto, a paixão de Fidel por Cuba e as ideias revolucionárias de Guevara se uniram com a chama de uma centelha, disse Lucila Valex, ex-namorada de Fidel.
Olhando bem, Xi e Findel pareciam dois opostos. Um era médico e o outro advogado. Uma vinha de uma família aristocrata falida. Os outros filhos eram de um proprietário de uma terra emergente. X nunca tinha feito militância, ao passo que Findel, apenas 2 anos mais velho, já desbotava como líder do partido ortodoxo antigovernista. Em Cuba, Guevara era um machista convicto, enquanto Findel ainda era contra o comunismo. Por outro lado, havia semelhanças ambos. Tinham sido mimados pela família, compartilhavam um inimigo comum, os americanos, e queriam fazer revoluções. O treinamento do M26-7 ficou a cargo do cubano Alberto Baño, antigo oficial do exército republicano espanhol. Durante 3 meses, Baño ensinou-lhes os segredos da guerrilha na fazenda Santa Rosa, que reproduzia as condições geográficas da Sierra Maestra. Em Cuba, eles aprenderam a atirar com pistolas, rifles e metralhadoras, fabricar bombas, explodir barricadas e se camuflar na selva. Apesar da asma, Che foi o melhor aluno do grupo, um belo estímulo para quem havia sido dispersado do exército argentino. Assim, no final daquele ano, o grupo zarpou para Cuba a bordo do iate Grama, do inglês Grandmother Avor. Pequeno e instável, o barco não deveria levar mais de 20 guerreiros. Acabou suportando 32. Além da comida e um arsenal que incluía 2 canhões anti-ataque, 35 rifles, 55 fuzis e 40 metralhadoras. Arriba la revolução! Ele era um grande herói, fora e em casa um grande vilão. E assim virou um mito. Em 1959, a revolução finalmente triunfou. O problema era o que fazer com ela. Algumas centenas de homens foram fuzilados na fortaleza de La Habana. Muitos sem ter nada a ver com a história. Che encobriu Miguel Índio, Duque de Estrada, de dirigir a comissão de depuração dos suspeitos de crimes de guerra. Embora a maioria dos detidos não passasse de chivatos, delatores, nem sabíamos o nome de todos os presos, mas tínhamos um trabalho a fazer, disse Estrada. É nesse momento que os historiadores se dividem. Alguns acusam Che de ser um carniceiro do cargo de promotor supremo de La Habana. Outros dizem que ele perdoou quantos podem. O certo é que, com Hilda Gandea, Ernesto não foi exatamente sensível enquanto ele dava seus tiros. Sua mulher tinha ficado no continente cuidando da filha do casal. Aí logo que a guerra acabou, Hilda correu para Cuba, mas Che não tinha boas notícias. Avisou que queria o divórcio. Estava pronto para casar com a Leida, que lhe daria mais 4 filhos. Quando a poeira assentou, Ernesto virou presidente do Banco Nacional de Cuba, o Banco do Brasil de lá. Quem diria? O argentino arrogante agora era banqueiro. Fidel sabia que Che entendia pouco de economia, mas não confiava em nenhum economista para o cargo. Erro. Ernesto reduziu o salário dos funcionários que eram considerados honestos e competentes. Muitos pediram demissão, mas ele não ligou, dizendo que estivadores e camponeses dariam conta do trabalho. Depois percebeu, na prática, que não.
Eles não tinham como e mudou de ideia. Mesmo que fiascos desse tipo no currículo, acabou nomeado ministro da Indústria, sabendo que também não aguentaria muito tempo. Ficaremos 5 anos aqui e depois vamos embora fazer uma guerrilha, disse a um assessor, vocação a partir. Essa foi a época de ouro de Che na ilha. Sua popularidade bateu no auge com o combate da Baía dos Porcos, onde seus soldados frustraram um plano de Casa Branca para derrubar Fidel. Publicou livros como Guerra de Guerrilhas e fez de seu gabinete uma passarela de intelectuais. Por ali desfilou gente como o escritor argentino Ernesto Sabato e o filósofo francês Jean-Paul Sartre, que mais tarde o exaltaria como o ser humano mais completo da nossa época. A imagem de Che começava a ficar maior que a da Revolução. Ele agora era o guerreiro ilustrado e francofono, o estrategista bonito e cobiçado pelas mulheres. Em suma, um popstar adulado por gente tão distante quanto o político mexicano Lázaro Cárdenas e o ex-presidente Janino Quadros, que o considerou com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Mas ele logo se sentiu sozinho na ilha, fez inimigos dentro do partido e sua relação com Fidel se complicou. Che era um sujeito incômodo, não se calava nunca, diz o historiador argentino Felipe Pignar. Já não aceitava a ingerência das URSS em Cuba, cada vez mais forte depois do bloqueio americano e da expulsão da Organização dos Estados Americanos. Enquanto as divergências aumentavam, o mito de Che ganhava alcance mundial. Suas viagens eram acompanhadas de multidões gritando Cuba sim, Yankees não, como aconteceu na cúpula da OEA em Punta del Este, no Uruguai, no discurso que fez na sede da ONU em 1964. Ele deixou claro sua opção pelos países pobres, não aliados, e, logo depois da Argélia, acusou a URSS de ser cúmplice de seu imperialismo. Claro que isso enfureceu comunistas dentro e fora do Kremlin. De volta a Cuba, Che percebeu que não estava contra Fidel, mas tampouco com ele. Nem casamento, nem divórcio, definiu, e então os dois chegaram a um acordo. Che queria continuar fazendo a revolução em outros países. Não nasci para ser ministro, nem avô, já tinha dito, e Fidel deu sinal verde.